Olá, meus queridos colegas TST, tudo bom? Estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre o concurso de bancas menores e como elas abordam a matéria de saúde e segurança do trabalho. Vamos lá? O vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as NRs 4, 5 e 6, ou seja, a NR do SESMIT, CIPA e EPIs. Bora lá? Sobre a NR4, a NR do SESMIT. Seguinte, o que eles pedem muito, que eu já falei para vocês, dimensionamento, que é de acordo com o grau de risco e o número de empregados, que por exemplo, um adendo aqui, tá? O número de empregados, beleza. Mas se tiver mais de 50% dos empregados num grau de risco maior do que o da atividade principal da empresa, vamos enquadrá-los para poder dimensionar o SESP, no SESMIT, no número de trabalhadores com maior grau de risco, beleza? Até porque, gente, é um risco que nós vamos ter mais que prestar atenção, beleza? Isso eu vi aparecer muito em prova, eu vi aparecer muito em prova também as responsabilidades de cada um dos profissionais, quem tem que ficar tempo parcial e em tempo integral. Parcial, né, que em geral, dependendo do grau de risco e o número de funcionários, é o engenheiro e o médico. E o enfermeiro do trabalho, depende do número de empregados. O restante, auxiliar de enfermagem, técnico de segurança do trabalho, são 8 horas para quem tem a necessidade, tem a obrigatoriedade de ter, ok? Eu fiz minhas anotações aqui para não esquecer de falar nada para vocês. Gente, caiu muito sobre o SESMIT centralizado. Quantos mil metros que tem que nós podemos fazer uso desse SESMIT centralizado? Se no mesmo se na mesma região nós tivemos uma distância de 5.000 quilômetros, nós podemos ter um SESMIT centralizado. Eu trabalhei numa empresa que era assim. Tinha, lógico, em algumas filiais, um técnico de segurança, mas eram as duas filiais maiores, se eu não me engano. Mas o nosso SESMIT era centralizado, ok? Então, aparece muito, muito, muito em prova, tá? Sobre o SESMIT centralizado. Prestem atenção. Mas aqui, tá. As responsabilidades profissionais do SESMIT, eu já falei. Frente de trabalho e canteiro de obra. Se estão no mesmo estado, com menos de 1.000 empregados. Tá? Como é que a gente trabalha isso? Eu vi que eles colocam bastante em prova isso. Mas de tudo aqui, acho que em relação ao SESMIT centralizado é o que mais vi. Quais são os profissionais que compõem o SESMIT também? Eles colocam muito odontólogo do trabalho, psicólogo do trabalho, não tem nada a ver, gente. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico, engenheiro, médico. Ponto e acabou, tá? De acordo com o grau de risco e da atividade principal e a quantidade de trabalhadores, ok? Quando nós falamos em número de afastamentos, eu não vi muitas, mas eu vi aparecer sim, pedindo o cálculo, a análise do número de afastamentos. Aquela tabelinha que tem no anexo da norma. Então, essa aí. Bom, tem uma outra coisa que eles colocam relacionada ao SESMIT, mas que não é bem do SESMIT. É da NBR 14.280, que é o cálculo da taxa de frequência e da taxa de gravidade. Eles colocam muito relacionado ao SESMIT, né? Porque é o SESMIT que faz essa gestão, que faz parte da gestão da segurança do trabalho, isso aí. Então, lembre-se, gente, tem vídeos aqui de questões corrigidas. Tem uma aulinha que está falando sobre isso no curso de cálculos da segurança do trabalho. Então, vocês fiquem ligados, tá? E eu vou soltar esse carnaval, eu aproveitei para ler alguns livros e para adiantar os materiais, devido aos concursos que estão bombando aí na nossa área, pelo Brasil afora. Então, prestem muita atenção nos cálculos da taxa de gravidade e da taxa de frequência. Taxa de gravidade, número de dias debitados, dias perdidos e tal lá. Prestem atenção. E acidente de trajeto não entra em conta
prestem muita atenção. Tem vídeos aqui de questões corrigidas falando sobre isso. E bastante. Nos simulados, eu acho que praticamente todos. Tirando, acho que esse último das bancas menores, os restantes todos têm calculando taxa de frequência e taxa de gravidade. Tá? E no concurso da Petrobras vai cair também. Esse de 2018. Tá bom? Vamos lá. Mais um. NR5. CIPA. Dimensionamento da CIPA. Responsabilidade dos cipeiros, lógico, do empregador, do presidente, do vice-presidente, do secretário, quem que pode ser secretário, o processo eleitoral cai muito, e a composição da CIPA, né? Quem é indicado e quem é eleito, a partir do eleito é descrito o processo eleitoral. E quando dá empate, o que acontece? Sobre o mapa de risco. Quem tem que fazer? Quais são os riscos? Aparece bastante também. Que eu vi, deixa eu dar uma olhadinha. A duração do mandato e a reeleição aparece também. A garantia e estabilidade de emprego. Quando o trabalhador pode ser mandado embora sem justa causa, pode ser transferido. Outra coisa. Quando a CIPA pode ter o seu número reduzido de componentes ou ser extinta. Cai bastante também. Então, lembrem-se, a CIPA só pode ser extinta se a empresa extinguir. Lógico, se a empresa acabar, não tem como. Mas os cipeiros eleitos têm garantia e estabilidade no emprego. Tá? A menos que no seu contrato de trabalho esteja cláusula dizendo que eles podem ser transferidos sem anuência, eles não podem ser transferidos, eles não podem ser mandados embora sem justa causa, sem um processo administrativo, sem uma justa causa, de acordo com a CLT. Então, prestem atenção, isso também vai cair muito, tá? Prestem atenção. Em relação à perda do mandato, também vai cair bastante. Quando o cipeiro perde o mandato, quando ele falta 4 reuniões e tem o suplente que vai substituí-lo e tal. Temos também o treinamento. Quando que deve ser feito o treinamento? Quando é a primeira CIPA, pode ser feita depois da eleição. Mas quando é eleição de nova CIPA, tem que ser antes de tomar posse, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Outra coisa, em relação à garantia de estabilidade do emprego, esqueci de falar. De quando a quando? Ou seja, desde que o empregado se candidata para a comissão e, caso eleito, até 1 ano após o fim do mandato. Esse é o prazo de estabilidade do trabalhador cipeiro, tá? Caso ele não tenha sido eleito, até a eleição. Perdeu, posso ser mandado embora de boa. Tá bom? Vamos lá, o processo eleitoral, já falei, né? Os prazos do processo eleitoral, quando que deve ser publicado o edital, quando que deve ser formada a comissão eleitoral. Quem que deve montar essa comissão eleitoral, que é o empregador. Então, gente, prestem atenção nisso. Mais uma. As reuniões da CIPA. As reuniões ordinárias e extraordinárias. As ordinárias são mensais através de calendário pré-estabelecido, beleza. Em relação às atas das reuniões da CIPA, o que deve contar nas atas? Quando acontece um acidente de trabalho, a CIPA tem que ser avisada? Tem que ser avisada. O SESMIT e a CIPA. Vamos juntar as nossas duas últimas NRs que nós estamos falando aqui. O SESMIT, como ele é o responsável técnico da área de segurança do trabalho, ele dá um suporte para a CIPA, tá? Então, para ser cipeiro, não precisa necessariamente ser da área de segurança do trabalho, beleza? Tá bem tranquilo. Em relação à CIPA, até o momento, foi o que eu vi nas bancas menores. Tem muitas coisas que elas não abordam, elas são muito básicas, não aprofundam muito, tá? Então, assim, eu queria deixar bem claro, eu vou dar um recadinho, acho que no final do vídeo é melhor. Eu vou concluir aqui a NR6, vamos falar de EPI agora. O que eu mais vi em relação à EPI?
responsabilidades, olha só, né? Eles adoram confundir a nossa cabeça. Responsabilidade do empregador, responsabilidade do empregado, quem é quem. Em relação ao CA, qualquer equipamento de proteção, qualquer equipamento é um equipamento de proteção individual? Não, tem que ter o CA. Beleza, quem emite esse CA? Ou seja, responsabilidade do órgão regional, do órgão nacional específico em saúde e segurança do trabalho. Beleza? A validade dos EPIs, a validade deste CA e como são feitas são determinadas esses prazos de validade, que em geral é 5 anos, mas o Sinmetro ele pode determinar outra mediante os ensaios que eles fazem. O que mais, Vi? Identificação de EPI. Dá lá as alternativas. Esse é um EPI ou é um EPC, um equipamento de proteção coletiva? Tem muito. Foi o que eu mais vi de questões pedindo para vocês identificarem se é EPI ou se é EPC. Gente, balela, muito tranquilo. Questão dada. Lembra da diquinha. Se só um trabalhador pode usar ao mesmo tempo, é EPI. Se ele protege mais de um trabalhador ao mesmo tempo, é EPC. Não se esqueçam do ECP, Equipamento Conjugado de Proteção, que ele aborda mais de um risco ocupacional para um trabalhador, ok? Diferença de ECP para EPC, Letícia, é o tanto de siglas. Mas sim, eles colocam muitas dessas siglas. Então, prestem atenção. Beleza? Bom, deixa eu dar uma... Tá? Eles falam muito de quem recomenda esses EPIs. Quem tem que recomendar? É o empregador, né? Que tem que fornecer os EPIs adequados para os empregados. Ouvido um profissional técnico. Para para o SESMIT, que é a empresa que é obrigada a ter SESMIT. Senão, o empregador contrata uma consultoria especializada, né? E para poder indicar os equipamentos adequados para cada risco ocupacional. Beleza? Bom, gente, em relação a essas 3 NRs, SESMIT, CIPA e EPI, para bancas menores que estão pegando muitas prefeituras, por exemplo, é isso. Eu não tenho intenção nesses vídeos de exaurir o conteúdo das NRs, tá? São só para bancas menores. Esse material foi todo baseado em questões que eu vi dessas bancas menos conhecidas, ou seja, como elas abordam, tá? Então, tem muitas coisas aqui que são importantes que a gente vê cair em bancas tipo FCC, Sesgran Rio, SESMIT, que eu não vou falar, porque não é o foco das bancas que nós estamos analisando nesse curso, tá bom? Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!